instantes, nós iremos iniciar o nosso culto. Eu quero convidá-lo a não apenas assistir, mas usar desse momento para você oferecer um culto ao Senhor. Esse é o momento onde semanalmente a igreja toda está reunida neste espaço de tempo para juntos louvarmos ao Senhor, ouvirmos uma porção da sua palavra. Use agora um momento para você, em oração, preparar o seu coração, o ambiente ao seu redor. Não deixe que nada distraia o seu foco para ouvir o Senhor e louvar juntos o seu santo nome. Já já vamos começar o culto com louvor. Você pode participar junto conosco. É uma alegria, meu querido, tê-lo aqui junto conosco nessa noite de domingo para mais um culto ao nosso Senhor. Esse momento é o momento para você ter um encontro com Deus. E a nossa oração é que tudo que for acontecer seja para honrar e glorificar o nome dele e para que a sua vida seja impactada através da sua palavra. Vamos começar esse momento cantando e louvando juntos ao nosso Deus. Eu te adoro, eu me rendo a ti, me rendo a ti. Eu te espero, meu desejo é te ver, é só te ver. Quando te vejo, tenho forças pra viver. Em tua presença não há nada o que temer. Eu cantarei, Hosana, Hosana. Tu és o Deus que salva, digno de todo louvor.
teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, porque teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Como é bom nós podemos louvar o nosso Senhor com cântico, com júbilo no coração. E agora vamos ler uma pequena porção da sua palavra, João, capítulo 1, a partir do primeiro versículo. Você pode acompanhar comigo na sua Bíblia ou na tela essa porção da palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio dar testemunho da luz,
pois a verdadeira luz, que ilumina a todo homem, estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para que o era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da linhagem humana, nem de desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João testemunhou a respeito dele, exclamando: é sobre este que eu falei, aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois já existia antes de mim. Pois todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está ao lado do Pai, foi quem o revelou. Jesus Cristo, o unigênito do Pai, nos revela o Pai e nos conduz a Ele. Vamos orar agradecidos por isto. Pai, como nós somos gratos por Jesus Cristo, pela sua vida, pela sua morte, pela sua ressurreição, pelo fato que, por intermédio dele, nós temos acesso a Ti. Que este culto, Pai, seja motivo de gratidão e de celebração, e use também, Pai, desse momento para falar aos nossos corações. Isso pedimos, gratos em nome de Jesus. Amém. Este é um caos social que não escolhe cor, raça ou status. Aqui encontramos milhares de pessoas que perderam tudo para alimentar este vício mortal, o crack. Mais duro ainda é olhar para as ruas e ver crianças que não escolheram estar aqui. Escolha? Essa é uma palavra que não existe em nenhuma dessas pequenas vidas. Elas são vítimas desde o ventre da mãe. Meu filho morreu com 21 dias de vida. Eu usava drogas e não tinha dinheiro para o enterro. Fiquei com meu filho morto dentro de casa. Eu só tinha 17 anos. Foi o momento mais difícil da minha vida. Quanto mais cedo o jovem começa a usar drogas, pior será o dano no futuro. Tinha 11 anos quando eu comecei. Aí não conseguia mais largar a droga. Ficava todo dia usando droga. Impactar a vida de uma criança é a oportunidade que temos para evitar que ela se torne um adulto usuário de drogas. Unidades coordenadas por missões nacionais implementam o programa Viver e atendem, em média, mais de 10.000 crianças por mês. Nosso compromisso com as crianças faz parte da história de missões nacionais. Ao longo desses 113 anos, abrimos escolas, realizamos centenas de ações Jesus Transforma e cuidamos da saúde física e emocional de milhares de brasileirinhos. Diversas crianças ainda têm sua infância roubada, jovens estão perdidos e milhares de adultos não conhecem esse amor. Precisamos refletir e rever a nossa visão missionária, que muitos estão perdendo, de procurar amar mais o próximo, de procurar servir mais. É voltar a olhar com os olhos de Deus. Confiamos em nosso Deus e nesse amor que continuará levantando pessoas para a obra. Aceite você também este desafio de amar o Brasil. Junte-se a nós, interceda, invista e sustente cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida dos brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. Emocionante nós vermos
o que a nossa Junta de Missões está fazendo em solo brasileiro, como que eles estão atuando com aquelas pessoas que estão na Cracolândia, mas estão sendo resgatadas e conduzidas para a Cristolândia, e em particular o ministério com crianças. Isso toca os nossos corações, a gente percebe quão grande é a necessidade, e a frase com que termina esse vídeo que você muito bem ouviu é o desafio de nós amarmos o Brasil. É tão fácil nós criticarmos governos e lideranças, mas a nossa chamada e o desafio é de nós amarmos o Brasil e investirmos em todos os projetos voltados para levar o Evangelho em solo brasileiro para o nosso povo. Quem sabe você poderá fazer uma oferta agora, voltado para a Junta de Missões Nacionais. Estamos em campanha. A sua oferta deve terminar com 50. Então, 50 centavos para nós podermos identificar. Faça uma transferência bancária, não apenas ofertando para a Junta de Missões, mas também a sua oferta, o seu dízimo para a manutenção da nossa igreja. Tem sido um privilégio nós trabalharmos com todos os nossos missionários, e em particular com nossa junta, que tem como desafio manter mais de 925 unidades e ainda com vistas de abrir novos polos de trabalhos. E pedimos então que Deus esteja abençoando a cada missionário e use a nossa igreja para somar, junto com a nossa denominação, para manter esse trabalho e ainda expandir ao longo dos meses e anos que seguem. Você poderá fazer uma transferência bancária, honrando ao Senhor e participando desta grande obra. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou. Oremos ao Senhor. Como é bom, Pai, nós podemos participar da Tua obra aqui no Brasil, junto com a nossa Junta de Missões. Nós somos gratos, Senhor, por toda oferta que tem sido encaminhada, ainda hoje, nesse momento, para a manutenção desse trabalho tão significativo. Também te agradecemos todos os dízimos que foram ofertadas para a manutenção desta igreja e de todo o nosso trabalho, Senhor, local. Pedimos, Senhor, que esteja nos abençoando por conta disto, em nome de Jesus. Amém. Vejam como o amor de Deus é tão grande em nós que somos chamados de filhos de Deus. De fato, somos filhos de Deus. Só que não conhece a Deus, não nos conhece. 1 João 3:1.
esse é um convite para você, mulher. Outubro Rosa, próxima sexta-feira, 16 de outubro, às 19h30, na plataforma Zoom, nós teremos uma palestra especial, um bate-papo com a doutora Tereza Cunha, falando sobre saúde da mulher. Se você não tem recebido as nossas notificações, inscreva-se em nosso canal no YouTube ou mande uma mensagem no WhatsApp e você vai receber as informações para esse encontro. Próxima sexta-feira, 19h30, dia 16 de outubro, Saúde da Mulher, na plataforma Zoom. Aguardamos todas vocês. E você também pode conhecer um pouquinho mais a doutora Tereza através da IBC TV. A IBC TV entrevistou a doutora Tereza Cunha e o programa vai ao ar nesta segunda-feira, dia 12 de outubro, às 20 horas. Você vai receber a notificação, assista essa excelente entrevista falando, um bate-papo com perguntas e respostas sobre a saúde integral da mulher. 2 programações imperdíveis para vocês. Nós vamos ouvir agora uma participação musical de um grupo chamado Músicos em Missões. Músicos em Missões é um projeto missionário que leva o evangelho prioritariamente por meio da música. Temos o privilégio de ter a Miriam Sturz, esposa do pastor Sturz, que são nossos missionários, que participa desse projeto. Ela já fez viagens missionárias com esse grupo, evangelizando por meio da palavra e também por meio da música. Então é uma alegria ter esse casal conosco e nós teremos o prazer agora de ver esse grupo louvando ao Senhor através do projeto Músicos em Missões. Ouça agora e ore por esse projeto, pela vida e ministério do pastor Richard e da Miriam em nossa igreja, no Brasil e também no mundo. Cuando pienso en el Señor, que redime, que da vida, que ofrece su gran salvación, que calma toda aflicción. Cuando pienso en el Señor, que conduce mis pies por su dirección y que da sin fin amor y perdón, entonces quiero cantar, aleluya, te doy gracias, Jesucristo, a ti sea la gloria y la alabanza y todo el honor, entonces quiero cantar, aleluya, te doy gracias, Jesucristo, a ti sea la gloria y la alabanza y todo el honor. Cuando pienso en tu Señor,
Igreja Batista do Cambuí. Eu agradeço a Deus por cada momento que nós passamos juntos. Foi um momento de experimentar realmente o amor e o cuidado da igreja. Passamos de 2017 até agora, março de 2020 juntos. Foi um momento muito bom e significativo em minha vida, de crescimento e de amadurecimento. Louvo a Deus pela vida de vocês. Porém, em março, nossa vida acabou ficando um pouco conturbada. Nós tivemos que abrir mão de planos e desejos que tínhamos anteriormente, mas o Senhor continuou na frente de tudo. E por indicação do pastor Elias, nós fomos chamados a uma igreja, a Igreja Batista de Vila Resende, para pastorear, cuidar e ajudar no processo de renovação daquela igreja. Eu conto com a oração dos irmãos. O processo será longo, um desafio muito grande, um desafio novo para mim e para a Gisela, mas ainda assim, nós amamos a Igreja Batista Cambuí e queremos contar com as orações de você para esse novo desafio. Dia 18, tomo posse lá na igreja, que vocês possam orar e que o Senhor esteja com todos nós. Cristo é o Senhor da minha redenção, e não há nada além de ti que me traz satisfação. Na provação eu louvarei ao Deus de amor que me salvou. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo és para mim. Cristo é a alegria da minha salvação. A esperança que transforma o céu em nosso lar. Jesus está presente aqui, Filho de Deus, a ti seja a glória. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo és para mim. Estou seguindo a Jesus Cristo, não volto atrás, não volto atrás. Estou seguindo a Jesus Cristo, não volto atrás, não volto atrás. Estou seguindo a Jesus Cristo, não volto atrás, não volto atrás. Estou seguindo a Jesus Cristo, não volto atrás, não volto atrás.
Hoje eu começo uma nova série de mensagens chamada Ser Cristão. O que é um cristão? O que significa ser cristão? Essa é uma pergunta pela qual eu sempre me interessei. Eu nasci num lar cristão evangélico, cresci na igreja, fui na juventude estudar teologia, mas eu me recordo que no início da minha faculdade teológica, dos estudos teológicos, esta foi uma pergunta que eu fiz com muita frequência. Eu queria entender, de fato, o que é ser cristão? O que é seguir a Jesus? E neste começo de faculdade teológica, tentando elaborar aquele conceito, eu já tinha tido a experiência com Jesus, já tinha me tornado um cristão e agora queria entender mais profundamente para poder ensinar as implicações dessa questão. Um autor me ajudou muito nessa caminhada, John Stott. John Stott, um pastor anglicano, nascido em 1921, faleceu no ano de 2011, ele faleceu com 90 anos. John Stott escreveu, além de vários comentários bíblicos, séries de livros sobre o que é o cristianismo, o que significa ser cristão. Ele escreveu sobre vários temas, comentários teológicos, livros sobre liderança, livros sobre a missão da igreja, mas ele escreveu alguns clássicos sobre o cristianismo. Um deles é chamado Contra a Cultura Cristã, que é baseado no Sermão do Monte, Mateus 5-7, do Evangelho, como disse, de Mateus. Ele escreveu um clássico chamado Cristianismo Básico, um outro livro chamado Firmados na Fé, que foi relançado com o título Ser Cristão. O outro livro, Cristão em uma Sociedade Não Cristã. O outro, O Discípulo Radical, e por fim, o livro Por que Sou Cristão? Inspirado por esse pensador, John Stott, que abençoou muito minha vida, eu posso dizer que os meus 30 anos de ministério, todos esses anos foram marcados pela influência desse pensador, desse autor, desse homem piedoso e profundo, me levaram a decidi pregar uma série com esse título, Ser Cristão. Nós queremos investigar o cristianismo. Nós queremos, à luz das Escrituras, entender o que significa ser cristão e como é que o cristão vive. Esse é um assunto importante porque existem muitas concepções erradas hoje a respeito do cristianismo e do que significa ser cristão. Algumas pessoas se consideram cristãs porque nasceram num lar cristão, são de tradição cristã. Outros se consideram cristãs porque foram batizadas numa igreja e frequentam essas igrejas ou esta igreja esporadicamente ou com muito mais frequência, costumeiramente frequentam a igreja e por isso, por frequentarem a igreja e por terem sido iniciadas por meio do batismo nessas igrejas ou nessa igreja, se consideram cristãs. Outras ainda pensam que, embora não religiosas, elas são cristãs porque elas procuram viver uma vida que agrade a Deus, uma vida correta, e elas são, eu diria assim, seguidoras, ou pelo menos são pessoas que admiram e se inspiram nos ensinos de Jesus Cristo. Mas a pergunta é, isso é ser cristão? Nascer num lar cristão me torna um cristão? Ser iniciado numa igreja, ser batizado, talvez alguns outros passos, e frequentar essa igreja me torna um cristão? Admirar, procurar seguir alguns ensinos de Jesus, procurar ver uma vida decente, correta moralmente, faz de mim um cristão? É sobre essa pergunta que nós vamos nos debruçar, é essa pergunta que nós vamos responder. Como saber com segurança se eu sou um cristão? Quais são as evidências? E de início eu quero dizer a você que é preciso distinguir entre cristãos nominais e cristãos reais. Pessoas que se dizem cristãs
e pessoas que de fato são cristãs. Então, não basta afirmar que eu sou cristão. A questão é, eu vivo como cristão? Mas deixa eu começar então falando um pouquinho sobre o que não é o cristianismo. O que não é ser cristão? Cristianismo não é uma lista de crenças. Algumas pessoas acham que ser cristão é crer que Deus existe, que Deus é o Criador, crer na doutrina do pecado, da salvação, volta de Cristo, crer na questão, o ensino do céu e do inferno. Uma lista de crenças. E elas dizem, olha, eu creio, eu assino embaixo desses artigos de fé. Mas eu quero dizer a você que o cristianismo não é uma lista de crenças. Eu posso ter e concordar com uma série de ensinos da Bíblia, uma série de crenças, e mesmo assim não ser um cristão. Porque cristianismo é mais do que concordância intelectual, mais do que concordar com alguns ensinos. Outros olham o cristianismo como sendo um código de conduta, um código de ética. Muitas pessoas veem o cristianismo como seguir os 10 mandamentos, amar ao próximo, viver uma vida moralmente correta, ou pelo menos se esforçar e fazer boas obras. Para essas pessoas, cristianismo é um código de conduta, é um código de ética, é um código para uma vida melhor, para uma vida correta. Mas eu quero dizer a você também, que embora tudo isso seja importante, isso faz parte do cristianismo, os 10 mandamentos, o amor ao próximo, viver uma vida moralmente correta, fazer boas obras, o cristianismo não se resume a isso, e quem faz isso não é necessariamente um cristão. Isso não me torna um cristão. Por fim, para alguns, cristianismo é um conjunto de cerimônias, um conjunto de rituais a serem seguidos, ou a prática de uma religião. É batismo, é ceia, é frequentar a igreja, é participar de um culto. Para eles isso é cristianismo. Tudo muito importante, faz parte do cristianismo. Mas batismo, ceia, leitura da Bíblia, oração e mesmo frequentar um culto não torna ninguém um cristão. Por quê? Porque cristianismo não é uma crença, mera crença, não é um código de conduta. Cristianismo não é um grupo de cerimônias, embora cada uma dessas práticas façam parte do cristianismo, mas nenhuma delas define a essência do cristianismo. John Stott, esse autor que citei no início da minha fala, diz o seguinte: é perfeitamente possível ser ortodoxo na crença, ou seja, eu posso ser ortodoxo na crença, posso crer corretamente, correto na conduta e escrupuloso na observância da religião, e ainda assim não captar o cerne do cristianismo. Vejam só, ortodoxia na crença, correção na conduta, escrúpulo na observância da religião, e mesmo assim não captar a essência do cristianismo. Para que a gente entenda um pouquinho esse processo de conversão, a dinâmica da conversão, eu queria falar sobre um personagem que talvez você já tenha ouvido falar, John Wesley. John Wesley, um inglês do século XVIII, ele e seu irmão Carlos, ou Charles Wesley, eles eram de família anglicana. O pai de John Wesley e de Charles Wesley, o John Wesley, que se tornou depois o fundador do metodismo, ele, filho de um pastor anglicano, a religião oficial da Inglaterra, ele nasceu nesse ambiente religioso, ele ganhou uma bolsa de estudos para estudar na Universidade de Oxford. E ele, então, lá na universidade, em 1729, ele e seu irmão Charles fundaram um grupo, eles reuniram um grupo de universitários para meditarem, para orarem, estudarem a Bíblia, para celebrarem a ceia, para fazerem jejum às quartas e sextas-feiras. Eles se reuniam todas as noites e eles fundaram esse grupo que passou a ser conhecido como Clube Santo. Isso é, o clube de uns jovens ou de jovens que buscavam a santidade num ambiente altamente depravado da Inglaterra do século XVIII.
Eles, falando de John Wesley especificamente, ele era ortodoxo na fé, porque ele, como seus companheiros, criam nos 39 artigos da Igreja Anglicana, 39 artigos de fé da Igreja Anglicana. Tinha uma vida piedosa, tanto que receberam o nome de Clube Santo, foram apelidados de metodistas porque eles eram disciplinados, rigorosos na dedicação à fé. Eles eram apegados a boas obras, eles tinham um trabalho no presídio do Castelo de Oxford, fundaram uma escola num bairro pobre e juntaram recursos para pagar os professores e comprar os uniformes dos alunos. John Wesley, ele próprio, estabeleceu um teto para a sua subsistência financeira e o mais ele doava. Ele tinha essa observância religiosa, mas mesmo John Wesley, com essa extraordinária ortodoxia, correção na observância da doutrina, com essa filantropia, com essa piedade, com essa religiosidade, John Wesley concluiu posteriormente que ele ainda não era um cristão. Em 1735, ele viajou para o que é hoje os Estados Unidos, na época colônias inglesas na América. Ele foi lá trabalhar como capelão para aqueles colonizadores. Ele foi para o estado da Geórgia. E lá ele estava com os colonizadores trabalhando como capelão. E mais ainda, ele foi principalmente para evangelizar os índios na Geórgia. O fato é que 2 anos depois, ele voltou para a Inglaterra desiludido. Eu próprio não conhecia detalhe dessa história. E quando eu morei na Geórgia, e creio que uns 2 anos, 2017, 3 anos atrás, estive em Atlanta e fui a Savannah. E ele foi, John Wesley, pastor em Savannah. E eu não conhecendo a história, qual não foi minha surpresa? Que caminhando na praça da cidade, numa das praças da cidade, aquela cidade litorânea, Savannah, divisa com a Carolina, ali nos Estados Unidos, eu estando ali, naquele momento, me deparo com uma estátua de homenagem a John Wesley, e falando um pouquinho do seu trabalho. E aí eu depois pesquisei um pouquinho mais. Ele, 2 anos depois, voltou para a Inglaterra, depois de chegar aos Estados Unidos, ou hoje os Estados Unidos, na época colônias, ele voltou para a Inglaterra desiludido. E ele escreveu no seu diário, ele disse o seguinte: fui para a América a fim de converter os índios, mas e eu? Quem vai me converter? Ele escreveu isso em 1738. E ele prossegue dizendo: eu descobri o que eu menos suspeitava. Eu que fui para a América converter os outros, nunca havia me convertido a Deus. Vejam só, eu tenho dito aqui que cristianismo não é uma lista de crenças, não é um código de conduta, não é a observância de algumas cerimônias, porque John Wesley tinha tudo isso, talvez até de maneira aprofundada, mas ele descobriu que ele ainda não tinha se tornado um cristão, não havia se convertido. Eu recomendo você que pesquise mais essa história. A professora Ruth Salviano acaba de publicar o seu último livro pela editora Ultimato, Vozes Femininas nos Avivamentos, e ela conta em detalhes mais da história da mãe de John Wesley, Susannah Wesley, mas também dos irmãos Wesley. Vale a pena, capítulos históricos sobre esse tema tão interessante. Então nós estamos vendo aqui o que não é o cristianismo. Se o cristianismo não é uma lista de crenças, nem um código de conduta, nem um conjunto de cerimônias, o que é o cristianismo? O que é ser cristão? E eu quero hoje compartilhar com você o que é o cristianismo, o que é ser cristão. E para isso, eu quero ler um texto que fala da conversão de um personagem também muito conhecido, Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo. Ele conta a sua história, ele conta a sua vida antes de encontrar-se com Jesus e a sua vida após o encontro com Jesus, inclusive o impacto do encontro com Jesus, da conversão. Filipenses capítulo 3, eu vou ler um pouquinho para você aqui, a partir do verso 5, em que ele fala do seu passado, e vamos até o verso 9, em que ele fala da sua experiência de conversão e como ele se tornou um cristão. O texto diz: circuncidado, ele um judeu, circuncidado no 8º dia,
da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei, fui fariseu, quanto ao zelo, persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas, eu as considero como esterco para que possa ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo por minha justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Paulo, contando aqui a sua história, você pode ler depois os outros versículos, mas vejam só o apóstolo Paulo, ele era um religioso, diz o verso 5, seguia todas as leis do povo de Israel, ele tinha sido circuncidado, a observância da lei, ele era descendente de Israel, ele era da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, ele era um religioso muito estrito, ele era um fariseu, o grupo religioso mais radical do tempo de Jesus, que nós conhecemos nos evangelhos, no tempo do apóstolo Paulo também. Paulo tinha uma boa conduta, ele diz que ele era irrepreensível, verso 6, Paulo cumpria cerimônias, como já li aqui, circuncisão e todas as outras. Mas num certo momento, naquele encontro que ele teve com Jesus, no caminho que ia para Damasco, lá em Atos capítulo 9, que conta a sua história de conversão. Depois, Atos capítulo 22, repete essa história. Atos também 26, da conversão de Saulo, que se tornou Paulo. Ele diz então agora, escrever aos Filipenses, mas o que era para mim lucro, o que era para mim era lucro. Todas essas coisas, seu passado, eu agora passei a considerar perda por amor de Cristo. E Paulo, então, nesse seu relato, nos ensina o que é ser cristão. Em primeiro lugar, cristianismo é um relacionamento com Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que ele considera tudo perda ou sem valor por causa do conhecimento de Cristo Jesus. Cristianismo é relacionamento com Jesus. Ele diz, verso 8, sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas, eu as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Paulo não está se referindo a um conhecimento intelectual, embora ele tivesse, do tipo, quando Jesus nasceu, como que ele viveu, seu ministério, sua morte, sua ressurreição, sua volta ao céu. Ele conhecia isso, lei do Antigo Testamento, os ensinos de Jesus. Não é isso. Ele está dizendo que ele conhecia mais. Ele tinha um relacionamento íntimo, a palavra conhecer aqui, essa ideia de conhecimento por experiência, conhecimento de relacionamento. Cristianismo não é crença, mera crença, é um relacionamento com Cristo. Cristianismo não é mero conhecimento intelectual, é vida com Deus. E ele vivia essa vida, ele quer conhecer mais a Jesus. E ele faz um tipo de inventário na sua vida. De um lado, ele coloca tudo o que ele tinha e depois, do outro lado, o que ele ganhou em Jesus Cristo. Então, de um lado, ele coloca aquilo que a gente pode chamar do seu pedigree, sua ancestralidade, quem ele era. Então, ele fala que ele era da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, ele vai falando da descendência de Israel, ele vai falando de que ele foi circuncidado em observância à lei. Então ele coloca aqui sua ancestralidade, seu passado, sua formação educacional religiosa, seu background religioso também. Ele coloca tudo aqui, eram coisas das quais ele se orgulhava. E do outro lado, na outra coluna, ele coloca conhecimento de Cristo Jesus. E ele, ao comparar o que ele fala, eu considero tudo isso aqui
do meu passado como sem valor diante da sublimidade do conhecimento de Cristo. Eu abri mão de tudo isso. Isso aqui não me garante a salvação. Isso aqui não me torna um cristão. E eu me apeguei agora a Jesus Cristo. Vejam só, uma lista imensa e aqui só um item. Aqui, nascido judeu, fariseu, tribo de Benjamim, observador das regras e das leis, e desse lado, conhecimento de Cristo. Isso tem muito mais valor do que isso. Suplantou, ele abriu mão disso, considera sem valor por causa do conhecimento de Cristo, porque cristianismo, ser cristão, é ter um relacionamento com Jesus Cristo. Ser cristão não diz respeito à minha história ou à minha performance religiosa. É um novo relacionamento com Jesus que começa quando eu recebo a Jesus como meu Salvador. Então, em primeiro lugar, cristianismo é um relacionamento com Jesus. Em segundo lugar, cristianismo é confiança ou fé em Jesus Cristo. Ser cristão é confiar e depositar a fé em Jesus Cristo e no que Ele fez por nós na cruz. Ele fala, versículo 9, o que ele quer, o apóstolo Paulo, quer ser achado em Jesus, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. O que Paulo, e Paulo era estudioso da lei, sabia? Deus não pode aceitar o pecado. Deus não pode aceitar o pecador sem que haja um pagamento por esse pecado. Deus não pode ter relacionamento com o não justo ou o pecador. É preciso, para comparecer perante Deus, estar justificado, estar com o pecado perdoado. Paulo diz, então quando eu aparecer diante do Senhor, e eu agora me apresento diante dele da seguinte maneira, não com a minha performance religiosa, não com a justiça que eu alcanço, não com aquilo que eu alcanço de realização religiosa, por meio da lei, de guardar este ou aquele mandamento, mas não, eu confio agora naquilo que Jesus fez por mim na cruz. Quando ele fala, a justiça que vem de Deus, ou que vem de Deus pela fé. Queridos, só há duas maneiras de nós sermos considerados justos. Na verdade, duas tentativas. O primeiro caminho é o caminho que Paulo trilhou muito tempo, buscar a aprovação de Deus por meio da observância da lei, das boas obras, da boa conduta, da religiosidade. Mas todos que trilham esse caminho estão fadados ao fracasso, como o apóstolo Paulo também fracassou. O outro caminho é o caminho de você abrir mão da sua justificativa, da sua tentativa de parecer agradável a Deus e depender daquilo que Jesus Cristo já fez por você quando morreu na cruz do Calvário. O que Cristo fez é o que Paulo aceitou. Nós, seres humanos, somos incapazes de chegar no nível que agrade a um Deus perfeito. Paulo confiou nos seus esforços, mas isso foi frustrante para ele. Agora, quando ele encontrou Jesus, naquela visão, na estrada, no caminho que ia para Damasco, ele descobriu o segredo. Descobriu que não dava tentar alcançar a justiça própria. Ele entendeu que a religião diz, faça para alcançar. Cristianismo diz, Cristo já fez, aceite. Religião diz, faça e você poderá ser aceito. Cristianismo diz, Cristo já fez, você é aceito. Esse é o outro caminho. A confiança na justiça, na perfeição que há em Cristo Jesus. Ou seja, Deus, quando nos salva, olha para Jesus, para a perfeição de Jesus, para o sacrifício de Jesus na cruz, e Ele então nos declara justos. Nós não somos justos, mas somos declarados por causa de Jesus. Por isso que Paulo diz, é a justiça que vem de Deus pela fé. Eu confio no que Cristo fez por mim e sou declarado justo. Ele fala assim, sabe o que eu quero? Eu quero me apresentar diante dele, ser achado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. A única possibilidade de sermos considerados justos diante de Deus é por meio de Cristo. Mais à frente,
Paulo vai falar sobre isso nas suas outras cartas. Mas eu quero destacar aqui 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Olha que Paulo diz. Daquele, isso é de Jesus, daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele, Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, é uma substituição. Aquele que não tinha pecado foi pregado na cruz, morreu em nosso lugar, para que agora, por meio desse sacrifício, nós estivéssemos justificados ou apresentados como justos diante de Deus. Vejam só, daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado, o nosso pecado, em nosso favor, para que nele, Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus, fôssemos aceitos como justos. Se vamos a Cristo e depositamos nossa confiança e fé nele, ele remove os nossos pecados e nos veste com a sua justiça. É uma troca maravilhosa. Trocamos os nossos pecados pela justiça de Deus. Cristianismo é confiança, é fé depositada em Jesus Cristo. Vamos voltar agora. Lembra que eu estava falando de John Wesley? Como que a história de John Wesley termina? John Wesley, ele, em 1738, depois que ele tinha voltado para a Inglaterra, ele visitou uma reunião de um grupo chamado Igreja dos Irmãos, em Londres. Ele lá ouviu a leitura do prefácio, do comentário que Lutero tinha escrito a respeito da carta aos Romanos. O livro de Romanos é o livro que fala da justificação pela fé, que nós somos declarados perdoados e justificados por Deus pela fé. Lutero teve uma experiência semelhante, ele se converteu lendo Romanos, e Romanos 1 especialmente. E naquele dia, estavam lendo, naquela reunião, o prefácio do comentário de Lutero à carta de Romanos, que explicava a justificação somente pela fé. Naquele dia, John Wesley teve uma experiência e ele relata: eu senti que confiava em Cristo, somente em Cristo para a salvação. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo para a salvação. Aqueles anos de busca que não foi recompensada, dele tentando fazer boas obras, fazer o bem, pregar a mensagem, ser um pastor e tantas outras coisas, em busca da salvação. Ele encontrou, ele descobriu que agora, entendido o texto de Romanos, que ele confiava só em Cristo, somente em Cristo para a salvação. Porque nada pode nos fazer justos diante de Deus. John Wesley havia confiado na sua crença religiosa, na caridade, na piedade para a salvação. Mas ele descobriu que nada pode nos fazer justos diante de Deus, a não ser a justiça que vem por meio da fé. Cristianismo é confiança, é fé depositada somente em Jesus. Por fim, ser cristão, cristianismo é obediência a Jesus como Senhor. Cristianismo é obediência a Cristo ou a Jesus como Senhor. Queridos, ele diz no versículo 8, sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Queridos, cristianismo não é a mera aceitação de algumas verdades. Cristianismo é um relacionamento de obediência a Cristo. No momento em que você deposita a sua fé em Jesus, ele se torna o seu Salvador e o seu Senhor. Romanos 10, 9 e 10, Paulo diz: porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Queridos, cristianismo, ser cristão, é obediência
completa a Jesus, é obediência a Jesus como Senhor. Cristianismo, ser cristão, é ter um relacionamento de obediência. Ele usa a palavra que Jesus agora é Senhor. Isso é, Ele espera que submetamos cada área da nossa vida, o trabalho, os recursos financeiros, a família, a sexualidade, nossos sonhos ao Senhor. Ao Senhor. Porque cristianismo verdadeiro é obediência a Jesus Cristo como Senhor. John Stott diz, quando Jesus é verdadeiramente nosso Senhor, Ele dirige a nossa vida e nós obedecemos com toda alegria. Terminando aqui, queridos, o que é cristianismo? O que significa ser cristão? O que é ser cristão? É apenas o início da jornada. Mas hoje nós falamos um pouquinho do que é ser cristão. Não é uma lista de crenças, o cristianismo, não é um código de conduta, não é um conjunto de cerimônias, embora tenha tudo isso. Cristianismo é relacionamento com Jesus, confiança em Jesus e obediência a Jesus. Cristianismo é relacionamento, é confiança e a obediência a Jesus. E eu vou lhe perguntar aqui, você já é um cristão? Você, alguma vez, e de uma vez por todas, já recebeu a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida? O apóstolo Paulo fez isso lá no primeiro século, quando encontrou-se com Jesus. John Wesley fez isso no século XVIII, por volta do ano 1738. Eu tive o privilégio de fazer isso ainda no final aí, no século XX, na última metade do século XX. Você é cristão? Como disse lá no começo, muitas pessoas se consideram cristãs porque nasceram no lar cristão, ou foram batizadas e frequentam regularmente ou esporadicamente uma igreja, ou ainda porque, embora não religiosas, procuram viver de maneira moralmente correta e são adeptas dos ensinos de Jesus. Mas nada disso torna alguém um cristão. Para se tornar um cristão, é preciso tomar uma decisão. A decisão que eu li para você agora, Romanos capítulo 9 e 10. Se com a tua boca você confessar a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, isso é, para a tua salvação, serás salvo. E ele diz, queridos, por quê? Porque é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Se com a tua boca você confessar, aqui é uma aceitação de Jesus como Senhor, e isso for de coração, que você crê que Ele morreu por você, pagou pelo seu pecado e ressuscitou ao terceiro dia, você será salvo, porque Deus olha o seu coração e vai ouvir a sua fala. E a gente, com o coração, se crê para a justiça, se crê para a justificação, isso é, para de se confiar nos próprios esforços e se crê em Jesus. E a gente, então, com a boca confessa que Ele é o nosso Salvador. Você quer tomar hoje essa decisão? Eu queria dar a oportunidade a você. Se você hoje entendeu o que é o cristianismo, cristianismo é relacionamento com Jesus, tem que ter um encontro pessoal. Cristianismo é confiança, fé em Jesus e obediência. Eu queria convidar você a entregar a sua vida a Jesus, como o apóstolo Paulo entregou lá no século I, como John Wesley entregou no século XVIII, como eu entreguei no século XX, como pessoas têm entregado as suas vidas agora no século XXI. Cada um tem a sua experiência e o seu momento. Hoje pode ser o seu momento. Se você quiser entregar a sua vida para Jesus hoje, eu queria te conduzir numa oração. Se você foi tocado pelo Espírito Santo no seu coração, está sentindo uma convicção de que hoje é dia de um novo começo, é um dia de parar de confiar no seu background religioso, na sua religião, na sua moralidade, nas suas boas obras, na sua qualidade e crer em Jesus. Se você quer hoje entregar a sua vida, quero convidar você, onde você está, ou aí a meia voz, ou no seu coração, elevar o seu pensamento a Deus e orar da seguinte maneira: ore e repita comigo após a minha oração, enquanto eu vou orando, se Deus está tocando no seu coração. Senhor Jesus, hoje eu entendi o que é ser um cristão. E eu quero
confessar os meus pecados. Quero confessar as minhas tentativas de me tornar justo diante do Senhor. E quero confiar naquilo que Jesus já fez por mim na cruz. Eu quero pedir perdão pelos meus pecados. Quero convidar Jesus para morar em meu coração e me tornar agora um filho de Deus. Em nome de Jesus é que eu oro, agradecido. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, eu posso lhe garantir que Jesus passou a habitar em seu coração e você está agora começando uma nova jornada, que é a jornada cristã, a jornada da vida cristã. E eu quero lhe ajudar nessa jornada. Eu quero oferecer a você um presente da nossa igreja para você. Se você fez essa oração e você quer começar essa caminhada cristã, que é uma caminhada maravilhosa, seguir a Jesus, como alguém disse muito bem, é o mais fascinante projeto de vida. Seguir a Jesus, viver com Ele, ter um relacionamento com Ele, confiar nele e obedecê-lo. Quero oferecer a você o Novo Testamento Esperança. O Novo Testamento Esperança são os 27 livros do Novo Testamento, mas cheio de colunas com perguntas e respostas. São 99 perguntas e respostas sobre a vida e a morte. Por exemplo, sobre Deus e a criação, sobre religião, sobre o mundo espiritual, o Cristo, pecado, fé, compromisso, vida eterna. Eu quero lhe enviar gratuitamente pelo correio um exemplar desse Novo Testamento, que é a segunda parte da Bíblia, mas com perguntas e respostas que vão lhe ajudar a crescer na fé. Você basta mandar uma mensagem para este telefone que aparece na sua tela, ou você manda um e-mail para esse endereço que aparece na sua tela, e ainda essa semana nós vamos enviar. Mande o seu nome, o seu endereço para este. Nós vamos usar os seus dados exclusivamente para isso, o seu nome, o seu endereço. Você diz assim, olha, gostaria de receber um exemplar do Novo Testamento. Para esse telefone, WhatsApp, ou para esse e-mail, e essa semana nós com prazer vamos lhe enviar. Que Deus te abençoe, lhe dê uma excelente semana, e eu convido você para na semana que vem, à noite, nesse mesmo horário, continuar essa jornada comigo aqui sobre o que é ser cristão. Ser cristão é o que nós vamos estar aprendendo nas próximas semanas. Que Deus te abençoe, excelente semana, e se Deus permitir, estaremos juntos mais uma vez no próximo final de semana, nessa série Ser Cristão. Amém. Nós abrimos o nosso culto falando da nossa alegria de receber a cada um, e é uma alegria poder dizer que nós temos ouvido Deus falar aos nossos corações nessa noite. Volte conosco na quinta-feira, a partir das 19h30, nesse mesmo canal, onde você poderá ouvir novamente a voz de Deus falando ao seu coração e ter um momento de oração junto com a igreja. Você é o nosso convidado, quinta-feira, 19h30, nesse mesmo local. Vamos terminar esse culto cantando e louvando ao nosso Senhor. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, eu sou a me guiar. Tudo pode passar, sempre a desistir novamente.
em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção.